Todos para
no embalo dessas canções tão bonitas, né? A gente manter todos nós mantemos o nosso sentimento, nosso pensamento asserenado. Vou convidar a todos nós, né? Que todo mundo possa respirar fundo, para tranquilizar também o organismo, a mente. E nessa sintonia que essa casa nos proporciona através de um trabalho maravilhoso que a espiritualidade nos dedica, focarmos nos ensinamentos, no amor do Cristo que nos visitou em carne há 2000 anos atrás, mas ainda se mantém presente, nos guiando, nos dando norte, nos confortando, nos deixando essa doutrina libertadora, essa doutrina que nos consola. Convido que cada um possa, como um ar que respiramos, cada um possa absorver esses ensinamentos, esses comandos, essas histórias que a doutrina nos fornece através da literatura, essas mensagens, essas parábolas, essas analogias, e que no nosso dia a dia, nas nossas experiências familiares, profissionais, sociais, que a gente possa comparar as nossas situações com esses ensinamentos, com essas parábolas, né? Para que a gente possa sempre ter como norte esses ensinamentos que o Mestre nos dedicou, né? Que a gente possa também lançar mão, que a gente tenha essa disciplina de lançar mão desse amor no qual estamos todos imersos, esse amor divino que, tal como a água no mar envolve todas as criaturas marítimas, estamos também envolvidos. E diante dessa doutrina como uma ferramenta maravilhosa que nos leva adiante, e diante da realidade desse amor no qual estamos imersos, que a gente possa respirar fundo, ter toda a energia necessária para a gente seguir o nosso caminho, e que esse caminho seja muito belo, seja florido e seja muito amoroso. Que uma das coisas que a doutrina nos ensina é que, se a gente dedicar amor ao próximo, esse amor também nos alcançará de volta. Que assim seja. Boa noite. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz, e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 144, cujo título é Em Meio de Lobos, e que está em Lucas, capítulo 10, versículo 3. Nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema Em Meio de Lobos, é com muita alegria que convidamos agora a nossa amiga Eloá Borges, que é palestrante espírita e colaboradora aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Eloá. Boa noite. Eu começo agradecendo a oportunidade de estar aqui mais uma vez e também a presença de cada um. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Eloá. Já fiz outras palestras aqui. E o texto de hoje, né, como foi falado, é o 144, Em Meio de Lobos. Já que no texto, Emmanuel começa com: Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. A gente já sabe, né, que Jesus usava parábolas para conseguir passar a sua mensagem, para que a gente aprendesse e conseguisse entender melhor. E o que ele quis dizer aqui com cordeiros e lobos, né? Os cordeiros, eles são símbolos da mansidão, da humildade, do
sacrifício, eles são conhecidos por serem pacíficos, cheios de ternura, calma, equilíbrio emocional. E já os lobos, eles já são o contrário. São aqueles espíritos que estão sempre prontos para o ataque, estão sempre com ofensas na ponta da língua, com muitos julgamentos, preconceitos, aqueles que perdem a oportunidade de ser gentil com seus irmãos. E ele falou: vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Mas por quê? Por que Deus faria isso? Enviaria os cordeiros aos lobos. E a gente vai ver aqui no início. Naturalmente, Jesus, pronunciando semelhante recomendação, reportava-se a cordeiros fortes que conseguissem respirar em plano superior aos lobos vorazes. Seria razoável enviar ovelhas frágeis a bestas violentas? Seria o mesmo que ajudar a carnificina. O mestre, indubitavelmente, desejava as qualidades de ternura e magnanimidade dos continuadores, mas não lhes endossaria as vacilações e fraquezas. Ou seja, aqui ele falou, reportava-se a cordeiros fortes. Não bastava ser humilde, não bastava ser pacífico, ser manso, mas também tinha que ser forte, porque ele estava indo para meio de lobos. E Deus não simplesmente abandonaria seus filhos amados para a carnificina, como foi feito aqui. Não é esse o intuito. E ele primeiro prepara esses cordeiros que vai para essa missão, primeiro são preparados. Eles, nos seus dia a dias, em outros momentos, eles têm a oportunidade de aprender de todas essas qualidades que a gente está falando aqui. Eles têm a oportunidade de ir aprendendo, eles têm momentos para se tornarem mais fortes, para que eles estejam prontos para essa missão. Não é de qualquer jeito que Deus envia eles, não é abandona eles lá, de forma alguma. Eles estão indo com um propósito. Somente quando os cordeiros já têm essas habilidades é que elas serão testadas. A gente pode reparar no nosso dia a dia, em diversos momentos, que a gente tem essa oportunidade de estar melhorando um pouquinho mais a cada dia. Nas nossas relações, com as pessoas que a gente conhece, que a gente convive, no trabalho, com a família. Quantas vezes a gente não tem a oportunidade de ser gentil? Quantas vezes a gente não tem a oportunidade de respirar fundo, de não dar a primeira resposta que vem na nossa cabeça? Se a gente reparar, começar a prestar atenção nas nossas atitudes, a gente vai ver que sempre tem um jeito da gente se melhorar um pouquinho mais, de evoluir um pouquinho mais, e assim a gente vai se tornando mais forte. Para quando chega uma missão maior, a gente está pronto. E nem sempre vão ser grandes eventos, não. A gente, às vezes, fica esperando, né, para aquela virada de chave, para falar que aquele dia, quando aconteceu aquilo, me mudou, e depois disso eu sou uma nova pessoa. Às vezes, não. Às vezes vai ser algo pequeno, que na hora talvez a gente nem perceba. Vai ser... Um dia a gente fala, nossa, mas agora eu consigo fazer dessa forma, e eu nem lembro quando que eu passei a fazer assim. Continuando aqui no texto. Aliás, para serviço de tal envergadura, desdobrado em verdadeiras batalhas espirituais, ele necessitava de cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mas valorosos. Enviava os discípulos ao centro de conflito áspero, não no gesto de quem remete carneiros ao matadouro, e sim à gleba de serviço, onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais, entre os lobos famintos, por meio da exemplificação no bem incessante. Então, por que Deus faz isso? Porque Ele tem uma missão. Esses carneiros estão sendo enviados para trabalhar. Nada é em vão, nada é por acaso. Eles têm uma missão ali.
são para batalhas espirituais. É uma oportunidade de ajudar, é uma oportunidade de ser exemplo, de mostrar as virtudes, porque algo que ensina muito é o exemplo. A gente pode ver com uma criança pequena, né? Que ela aprende a andar porque vê alguém andando, ela aprende a falar porque vê alguém falando, às vezes até com a gente. A gente pode ver, às vezes, no relacionamento, que um do casal resolveu cuidar melhor da saúde, e aí está se alimentando melhor, está fazendo exercício. Quando a gente vê o outro também está acompanhando, está seguindo. Então, o exemplo ensina muito. E esses cordeiros são para isso, são para serem exemplo, para ensinar dessa forma. E qual que é hoje o nosso maior exemplo que a gente tem aqui? Jesus Cristo, não é? Ele que hoje é o nosso maior guia e modelo para a humanidade, que Ele veio aqui para ensinar, para a gente aprender com Ele. E são todas essas qualidades que a gente está falando, da humildade, do perdão, Ele pregou para nós a palavra do amor. Ele veio aqui e deixou muitos ensinamentos. E a gente tem sempre que ter isso em mente, de também ser exemplo. E, claro, a gente não é perfeito, né? A gente, por mais que se espelha nele e admira, a gente sabe que ainda estamos um pouquinho longe de alcançar, mas é o que a gente tenta, todos os dias. E a gente pode pensar, né? Mas como que eu vou ser exemplo? Eu acabei de falar de Jesus Cristo, mas como que eu vou conseguir? E talvez a gente não vai conseguir ser igual. A gente vai só se inspirar, vai tentar. Como eu falei, nem sempre o que a gente vai fazer é muito grandioso. Às vezes são gestos pequenos, no nosso dia a dia, com as pessoas que a gente convive, no trabalho. Quantas oportunidades a gente não perde de fazer melhor, de ser melhor, de, através do exemplo, guiar essas pessoas. Para a gente, às vezes, pode parecer algo muito pequeno, pode passar despercebido, mas para aquela outra pessoa que estava ali com a gente, pode fazer a diferença. Ela pode ter percebido esse gesto. E é difícil, não é fácil, a gente sabe, né? Está todo mundo aqui. Os nossos defeitos, as nossas dificuldades ainda falam mais alto às vezes. A gente está no mundo de provas e expiações, não é à toa se a gente está aqui, porque a gente precisa estar aqui. Deus não é injusto, Deus é amor. Então, a gente ainda também tem muito que melhorar. Mas a gente tem sempre que estar tentando, sempre buscando o nosso melhor, sempre se esforçando, cada dia um pouquinho mais. Às vezes, em alguns momentos, a gente pode estar agindo como lobos. É uma coisa que a gente tem sempre que estar pensando, quantos momentos eu não agi como lobo? Quantos momentos eu não fui para uma situação pronta para o ataque? Quantas vezes eu não respondi mal, não julguei? Então, a gente tem que estar pensando nisso. E, às vezes, também pode ser do momento. Às vezes, aqui dentro eu consigo ser de uma forma. Mas e na hora que eu estou lá, no trabalho, que já é uma relação mais difícil? Como que eu estou sendo? Como que eu estou sendo com os meus familiares? Às vezes, em algum ambiente, eu consigo ser melhor, em outros é mais difícil para mim. E é algo que a gente tem que prestar atenção. Estar sempre percebendo nos detalhes, sempre prestando atenção nas nossas ações e pensar, o que está me guiando? Entretanto, há companheiros, ainda hoje, que se acreditam colaboradores do Cristo, apenas porque levantam aos céus as mãos postas, em atitude suplicante. Esquecem-se de que Jesus afirmou peremptório: ide, eis que vos mando. As missões que Deus nos encaminha, elas não são para a gente ficar esperando, para a gente ficar quieto, elas são para a gente agir, são para a gente ter atitude, ir atrás, para a gente se esforçar. É muito importante a gente ter a nossa oração, é muito importante a gente sentar, abrir um livro, estudar. É importante a gente estar aqui, assistir uma palestra, mas também é muito importante a gente ir para a ação. O nosso teste maior é lá fora, é no mundo. É lá que a gente é testado,
É lá que é os momentos mais difíceis, como eu falei, no trabalho, com a nossa família. É lá que a gente tem que estar. Lá a gente precisa agir. A gente não pode ser pacífico nesse ponto. A gente tem que estar pronto para o trabalho. É assim que o Senhor espera nos encontrar, trabalhando. E, às vezes, vai ser difícil a gente, no nosso dia a dia, conseguir agir da forma que a gente quer. Às vezes, a gente não vai ser bem recebido. Às vezes, vão ter descrentes ali com a gente. E uma frase que eu gosto muito, que eu acho ela muito acalentadora, que é: nenhuma ovelha se perderá. A gente escuta ela muito aqui, né? E eu gosto muito dela, tanto para a gente mesmo, quando a gente acha que está falhando, que não está indo bem. A gente sempre lembra, né? Nenhuma ovelha se perderá. A evolução é certa. A gente vai chegar lá. Por mais difícil que pareça agora, a gente vai chegar lá. Só que isso também é para o outro. Quando a gente encontrar uma outra pessoa ali que não está facilitando a nossa vida, que às vezes a gente está com vontade de desistir, falar, não, essa pessoa não tem jeito, não tem conversa, não tem como conviver, a gente tem que lembrar disso, que nenhuma ovelha se perderá, que ela também está em evolução, assim como a gente. Um dia, todas as pessoas já foram lobos, todo mundo está evoluindo. Aqueles que hoje já são muito bondosos, já são muito humildes, ele teve a sua caminhada, cada um no seu tempo, cada um da sua forma. Mas isso é para todo mundo. Então, a gente não pode desistir daquele. Talvez a gente esteja ali exatamente onde a gente deveria estar, ali é a nossa missão, ali que Deus nos colocou. Em tal determinação, vemos claramente que existem trabalhos a efetuar, ações beneméritas a instituir. E, da mesma forma que a gente está ajudando o outro, a gente também está se ajudando. Ninguém ainda é perfeito, então sempre é uma oportunidade da gente aprender mais, da gente fazer melhor, da gente colocar em prática o que está aprendendo. Então, da mesma forma que a gente faz pelo outro, nós fazemos por nós mesmos. O mundo é o campo onde o trabalhador encontrará a sua cota de colaboração. É preciso realmente ir aos lobos. Seria perigoso esperá-los. Muitos lidadores, porém, reclamam contra a cruz e o martírio, olvidando que o Senhor e seus corajosos sucessores neles encontram a ressurreição e a eternidade com a resistência construtiva contra o mal. Como a gente falou aqui, né? Não é na inércia que a gente evolui. A gente tem que estar pronto para a ação, tem que estar pronto para trabalhar, tem que estar pronto para atender a missão do Senhor e tem que confiar nele, da mesma forma que ele está confiando na gente. Se ele nos colocou ali, é porque ele confiava na gente para aquela missão. Toda vez que estiver difícil, toda vez que estiver pensando em desistir, lembra disso. Deus confiou na gente para aquela missão, então a gente é capaz, a gente consegue, por mais difícil que pareça. E Deus está sempre com a gente, Ele nunca nos abandona, nunca. Então, a gente tem que também se apegar a isso, entender sempre isso. E que tudo é para um propósito, nada é em vão. Então, se está acontecendo, é porque tem um propósito para aquilo. Talvez a gente não entenda agora. Agora, talvez, vai estar difícil de entender, de compreender por que aquilo está acontecendo, mas tem um propósito para aquilo. Então, a gente tem que seguir em frente, tem que confiar no caminho que o Senhor colocou para nós. E talvez um caminho que a gente que escolheu, talvez um caminho que a gente pediu, talvez a gente queria aquilo, talvez para nos testar, talvez por uma aprovação. Por isso que a gente tem que ter essa confiança. E uma outra coisa que eu queria falar também é que aqui a gente está falando muito sobre ter a humildade, ter a paciência, de ser exemplo.
Mas que a gente também tem sempre que lembrar que isso não é aceitar tudo e aceitar qualquer coisa. Uma outra frase que eu gosto muito, que eu ouvi, guardei para mim, é: se não fosse para ser toalha para o rosto, não serei tapete para os pés. E isso é que mesmo quando a gente está em um lugar para servir, mesmo quando a gente está ali para ser exemplo, a gente não precisa aceitar alguma violência, aceitar alguém nos desrespeitar. A gente não precisa se diminuir para o outro crescer sobre a gente. Vou dar um exemplo, que eu acho que eu vou conseguir me fazer mais clara. Vamos imaginar que eu estou indo trabalhar. Segunda-feira, trânsito caótico, estou dirigindo. E aí, todo mundo com pressa, vem alguém desesperado, tenta entrar na minha frente, me fecha e acerta o meu carro. Só porque eu quero ser mansa, quero ser humilde, eu vou baixar a cabeça e fazer de conta que aquilo não aconteceu? Não. Mas também não quer dizer que eu vou descer do carro xingando, gritando, brigando, também não. Eu vou descer, primeiro a gente vai ver se alguém machucou, se não machucou, vamos seguir, como que a gente vai resolver, vamos acionar seguro, vamos fazer boletim, vamos levar carro para a oficina, o que vai acontecer, porque se eu aceito alguém que não arca com as suas consequências, porque foi uma consequência de uma atitude dela, por mais que uma consequência mínima, ninguém machucou, mas foi. E aí eu vou ser conivente com isso? Então, a gente também tem que ter esse equilíbrio. A gente falou lá no início, tem que ter força também. Não é só essas outras qualidades, a pessoa tem que ter força. Ela está indo para meio de lobos, então ela não pode ser fraca ali. E não é querer bater de frente, não é querer brigar. Mas saber se posicionar, saber o seu propósito, saber o seu valor, como Jesus fez. Ele veio, Jesus é um dos maiores símbolos da humildade. E ainda assim, ele sabia o seu propósito ali. Ele não precisou ser tapete para ninguém, para mostrar o que ele queria, para nos ensinar o que ele queria. A gente, como eu dei o exemplo, não precisa perder a calma, não precisa brigar, mas a gente também tem que resolver as situações, não pode ser omisso com as questões que a gente precisa ali resolver. Se um casal, o marido chega cansado em casa, grita com a esposa, ela não precisa só abaixar a cabeça, ela pode falar: olha, você está cansado, eu respeito, mas não é assim que você fala comigo. Quando você estiver tranquila, a gente conversa. Ela não precisou gritar, não precisou levantar a voz, e ainda assim ela se posicionou. Se os madeiros e leões retornassem, deveriam encontrar o trabalhador no esforço que lhe compete e nunca em atitude de inércia, à distância do ministério que lhe foi confiado. Como a gente falou, né? A gente tem que estar na nossa missão, a gente tem que estar ali trabalhando, tem que estar se esforçando, dando o nosso melhor sempre. O apelo do Cristo ressoa ainda agora. É imprescindível caminhar na direção dos lobos, não na condição de fera contra fera, mas na posição de cordeiros embaixadores, não por emissários da morte, mas por doadores. E aqui o final do texto, acho que explica bem, né, o que eu falei, que a gente não está indo para o combate. Temos sempre que ter isso em mente. Nunca para brigar, nunca para xingar, nunca para querer bater de frente. A gente não quer se igualar aos lobos. A gente quer ser exemplo, a gente quer ensinar através do exemplo, a gente quer mostrar o que é humildade, a gente quer mostrar o que é a mansidão, o perdão, a ternura. E claro que primeiro a gente tem que desenvolver isso em nós, sempre buscando desenvolver isso em nós, sempre procurando melhorar, evoluir em cada atitude nossa, em cada dia, que nem sempre vai ser fácil, às vezes vão ser difíceis, vão ter momentos complicados, mas a gente tem sempre que buscar isso, sempre fazer o possível para isso, porque quando a gente tenta se melhorar, a gente ajuda a nós e o próximo. Acho que eu falei tudo que eu gostaria de falar. Agora eu convido vocês para fecharem os olhos,
para a gente fazer a nossa prece, acalmar nossos corações, nos conectar com o Mestre Jesus, com a espiritualidade. E, primeiramente, agradecer por esta noite, por esse dia que encerramos aqui com nossos irmãos, com os amigos encarnados e os amigos espirituais. Agradecemos pela oportunidade de aprender um pouco mais por esse ambiente e pedimos ao Senhor que nos acompanhe, que nos ajude. Pedimos a cada um que está aqui, cada um que tem um problema, que está em uma situação difícil, que está com uma decisão difícil para tomar. A gente pede ajuda aos nossos guias, pede ajuda aos amigos espirituais, ao nosso Senhor, Mestre Jesus, que ajude cada um de nós, que a gente consiga ser melhor, que a gente consiga evoluir, passar por nossas provações, expiações, que a cada dia, um passo de cada vez, a gente seja melhor. Que assim seja.